Quero compartilhar um pensamento com vocês e não sei se você já teve essa experiência. Você chegou na casa da sua avó, normalmente é na casa da avó isso. Chegou na casa da sua avó, aí você almoçou, comeu uma mandioquinha frita, um franguinho frito, aquele arroz, aquele feijão, uma salada, tomou um refrigerante, aí tinha uma torta ali, uma banoffee, daí você comeu aquela banoffee, tomou um cafezinho e tal, aí você estava sentado no sol, tem aquele gramado, uma árvore e tal, você estava ali no sol, aí você bateu o olho e você viu um tijolo. E aquele tijolo no canto, encostado assim no canto. Aí você olha, nossa, esse tijolo aqui, faz tempo esse tijolo está aqui, né, vó? Faz uns 10 anos que esse tijolo está aqui. Aí você vai e levanta aquele tijolo. Tem umas minhocas ali no meio, tem uns tatu-bola, úmido, não tem grama. Você olha aquilo, você não quer nem chegar perto, né? Já coloca o tijolo de novo, né? Já esconde de novo aquilo. Você já teve essa experiência, já viu isso, né? Já tocou num tijolo e saiu aquela coisa arada ali de baixo, né? Às vezes, a nossa vida pode estar como um tijolo como esse. Alguma coisa encoberta, alguma coisa escondida. E quando está escondido, a luz do sol não entra, a luz do sol não penetra. E por não ter luz, o que tem debaixo é morte. E às vezes a gente pode estar escondido ou escondendo algumas coisas por medo, por não saber, por ignorância. Por isso o título desse pensamento de hoje que eu quero compartilhar com vocês é preciso mover o tijolo. É preciso mover o tijolo. Durante os 2 meses atrás, nós estamos trabalhando sobre identidade. Se você pegar as mensagens que nós trouxemos durante esses 2 meses aqui no Aba Jovem, muito sobre identidade, quem você é, sua nova criação, sua nova identidade, quem eu sou. Eu quero finalizar, então, esse último culto do semestre com um pensamento e fechando essa série sobre identidade, nossa essência. E o ponto 1 dessa mensagem é: quando escondemos, adoecemos. O seu passado não tem o poder de reescrever quem Deus decidiu que você é. O seu passado não tem o poder, não tem direito de ditar, de reescrever quem você é. A Bíblia diz que você é um filho amado de Deus. O seu passado não tem o poder de reescrever, de mudar essa nova identidade. Olha o que diz em Salmos 32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, em outras versões diz, enquanto eu escondi os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. O Salmo 32, ele é uma oração, uma reflexão de Davi. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Quando nós lemos em 1 Samuel, capítulo 11, nós encontramos uma história de Davi cometendo um ato de adultério com uma mulher chamada Betseba. No livro de Salmos, capítulo 51, nós temos a oração de arrependimento de Davi depois de ter cometido esse pecado. E o Salmos 32 é Davi, a vida de Davi, depois de ter orado, depois de ter pedido perdão a Deus e recebido o perdão de seus pecados. É um salmo de reflexão. E a reflexão que Davi está trazendo é: enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos padeciam, o meu corpo sofria, o meu corpo estava sendo prejudicado. Davi descreve um sofrimento físico, emocional e espiritual nesse Salmo 32. Tudo porque ele escondeu o pecado. Existem dores na minha vida e na sua vida que não passam porque nunca foi exposto à luz. Está escondido. E por estar escondido, assim como Davi disse, isso durante o meu dia, durante a minha semana, causa dor e sofrimento. O meu corpo sente o peso de não ter luz expondo o pecado. Quando escondemos nossas falhas,
talvez feridas, machucados, ou até mesmo pecado. Nós estamos fechando também a porta para que aquilo que é a nossa herança se revele. Toda vez que eu me fecho diante de uma circunstância, de uma dor, de alguma frustração, eu também estou me fechando para que aquilo que é minha herança em Cristo Jesus se revele na minha vida. No livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vemos Adão colocando o primeiro tijolo na casa da avó. Quando o homem peca, a primeira coisa que o homem faz é se esconder de Deus. Ele teve vergonha de Deus, ele teve medo de Deus. Ou seja, Adão e Eva foram os primeiros a colocar um tijolo, a se fecharem, a se bloquearem. Tanto que quando Deus chega no jardim e vai chamar por Adão no fim do dia, Deus pergunta: Adão, onde você está? Porque ele não estava no lugar onde normalmente ele estava escondido. Perceba que em Cristo o pecado não é minimizado. Eu quero que você entenda, né? Estou colocando aqui a base. Eu quero que você entenda que em Cristo o pecado não é minimizado. Porém, em Cristo o perdão é maximizado. Então não é que nós não valorizamos o pecado, de fato, não valorizamos. Por quê? Porque o perdão em Cristo Jesus é muito mais sublime do que o pecado. Existe uma transformação em nossa vida quando concordamos com o que Deus fala. Toda vez que eu e você concordamos com o que Deus fala, algo em minha vida muda. E isso é diariamente. Eu acordei hoje, na hora do almoço, de tarde, de noite, em qualquer momento do meu dia. Se eu decidir concordar com o que Deus fala, a minha vida está em constante mudança. Por isso que uns sábados atrás eu disse, se tem uma pessoa que não está caminhando com você já tem um mês, ela não pode dizer que conhece você. Porque diariamente você está em mudança, em transformação. Olha o que diz 2 versículos depois daquele que nós lemos de Davi. Salmos 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado. Davi falando para Deus, Deus, eu confessei o meu pecado a você, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o Senhor me puniu. E o Senhor pesou a mão sobre a minha cabeça. Ele me julgou, me condenou. Ele disse que eu sou um desgraçado, pecador. Não. E o Senhor me perdoasse a iniquidade do meu pecado. Esse é o nosso Deus. Perceba que Davi diz no versículo 5 que ele confessou o seu pecado. Confessar, a palavra confessar no grego é homologeu, que significa literalmente dizer a mesma coisa que outro. Homologeu é concordar com o que outro está dizendo, é consentir. E existem 2 estágios no confessar. Primeiro, confessar é reconhecer, admitir que aquilo é pecado. Primeiro estágio, eu reconheço, ei, isso não é bom, isso é pecado. Ou seja, confessar não é o que eu e você imaginamos. Deixa eu chegar aqui para você e falar, ó, eu fiz isso. Isso não é confessar, isso é coisa do inferno. Não tem nada a ver isso aí, isso não tem nada de Deus, isso não é confessar. Confessar, o primeiro estágio é eu reconhecer que aquilo é pecado. Davi reconheceu, Senhor, eu pequei, eu confessei e o Senhor perdoou as minhas iniquidades. Então eu reconheço, errei, ponto, errei. Davi reconhece, ele admite, ele considera que errou. O segundo estágio da confissão é concordar com Deus, homologueu. Primeiro eu vejo, é verdade, eu errei. O segundo agora eu concordo. Concordo com o quê? Com o que Deus fala ao meu respeito ou ao seu respeito. Eu considero o que Deus fala a respeito da minha vida. Eu admito que sou o que Deus diz que eu sou. Eu confesso isso, eu declaro isso. Eu digo com a minha boca isso. Por exemplo, está calor, 33 graus, você chega do trabalho, da faculdade, chega em casa e você lembra, tem um pote de sorvete de flocos no congelador. Top! Não vejo chegar em casa, abrir aquele pote, ligar a Netflix e tomar um sorvete. Aí você chega,
abre a geladeira, pega aquele pote azul e quando você abre, o que tem dentro? Feijão. É isso aí, é a cultura nossa. Tem feijão. A tua mãe colocou feijão naquele pote. Cara, eu não acredito nisso, cara. Eu cheguei com sede naquele pote. Sim, agora eu vou tomar aquele sorvete. E no fim não tinha sorvete. Aí você até brinca, né? Mãe, isso é mentira, você está me enganando. Né? Você está prejudicando as minhas emoções. Eu estou sendo prejudicado por você. Mas você considerava que ali tinha sorvete. E quando você abre, não tem sorvete, tem feijão. O que isso significa? Significa que homologar é o oposto disso. É quando você e Deus olham para o mesmo pote e dizem a mesma coisa. Você olha para o pote e diz, tem sorvete. A tua mãe olha para o pote e diz, tem feijão. Não tem sorvete, não, é feijão. Não, mãe, é sorvete, não, é feijão. Homologueu é o oposto disso. Homologar é quando você para de chamar feijão de sorvete. Parei de chamar feijão de sorvete. Homologar é quando você concorda com Deus. Por exemplo, foi pecado, eu reconheço. Foi pecado, mas o Senhor me justificou. E eu recebo essa justificação. Quando você peca, Deus está dizendo, ei, calma. Foi para isso que eu enviei meu filho. Não, eu mereço a punição, não sei o quê. Não, concorde com aquilo que eu estou dizendo a você. Eu enviei meu filho para pagar pelo seu pecado. Então eu concordo com o que Deus está falando a meu respeito. Por exemplo, o perdão não vem por obras, mas pela graça de Deus. Eu concordo com isso. Olha o que diz em Salmos 51, 16, 17. Davi dizendo em sua oração de confissão a Deus, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tem prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ou seja, eu errei, beleza, o que Deus espera? Como que eu concordo com Deus? Um coração contrito. Puxa vida, Senhor, eu reconheço, não foi para isso que o Senhor me deu a sua vida. Pai, mas eu recebo o seu perdão, obrigado. E eu continuo a minha vida com Cristo. Porque se eu não concordar com Deus, assim como Davi disse no Salmo 32, até os meus ossos padecem, o meu corpo padece, eu fico abatido, triste. Mas quando eu concordo com Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito. E eu continuo a minha vida. Deus não espera que você seja perfeito a ponto de viver uma vida sem errar aqui nesse mundo. Mas Ele espera que você reconheça que a obra do Filho dele foi perfeita. E quando você concorda com Ele, essa obra é real na sua vida. O tijolo que cobre o pecado nos impede, não impede apenas a confissão, ele impede a minha vida. Eu preciso tirar esse tijolo, eu preciso deixar a luz entrar. Essa luz é concordar com o que Deus fala, para que eu possa ter vida. O sofrimento de quem esconde, de quem não concorda com aquilo que Deus fala, padece até mesmo em suas emoções. Mas quando eu tiro o tijolo, quando eu concordo com o que Deus fala, quando eu tenho concordância com a sua palavra, o meu lugar agora de segurança chama-se presença de Deus. Esse tijolo pode ser qualquer coisa que me afaste da presença dele. Pode ser a religião, pode ser a performance, pode ser querer agradar os outros, pode ser qualquer coisa. Tudo que me afaste da presença dele. Pode ser uma depressão, pode ser uma angústia, a ansiedade. Ei, tira esse tijolo daí. Tira e deixe a luz entrar e brilhar. Você não precisa mais carregar o tijolo. Jesus já carregou a cruz por mim e você. Você não precisa mais carregar isso com você. Não permita viver mais um dia com a ansiedade, a angústia, a depressão pressionando a sua vida, colocando essa carga sobre a sua vida. Ei, tire o tijolo. Como? Concordando com Deus, homologando com Deus. O ponto 2 desse pensamento é: Jesus não expõe para condenar,
mas para libertar. Quero ler uma história com vocês de João, capítulo 8, versículos 7 e 11. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Eu e você conhecemos essa história. Aquela mulher foi pega em ato de adultério. Os religiosos da época, imagina, tiraram aquela mulher provavelmente pelada. A mulher estava sem roupa. Talvez na praça do meio tenha conseguido pegar um lençol e se cobrir com o lençol. E foi jogada no meio da rua. E todos os religiosos da época em volta dizendo: ei, a lei de Moisés está dizendo, mate ela, apedrejem ela. Você consegue imaginar o estado dessa pessoa, dessa mulher, a vergonha, a condenação, a culpa? Os fariseus queriam apedrejar. E aí Jesus chega e diz: então vamos fazer o seguinte, quem de vocês aí não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E foi saindo um por um. Um por um foi saindo. Perceba, Jesus não está minimizando o pecado. Porque ele chega para ela e diz: ei, os seus pecados foram perdoados. Mas Jesus está maximizando o perdão. Essa é a boa notícia. Isso é tirar o tijolo. É poder saber que mesmo eu não sendo o cara mais perfeito nesse mundo, o perdão de Deus está sobre a minha vida. Mesmo eu não merecendo tamanho amor, Ele enviou o seu Filho, o único, o mais precioso, aquilo que Ele mais tinha valor, por amor à minha vida e à sua vida. Ele não nega o erro, Jesus não nega o erro, mas Ele oferece graça. Perceba, Jesus não veio reforçar o peso, Ele veio carregar o peso por mim e você. Quando Ele carrega aquela cruz nos ombros, Ele está dizendo: cara, não carregue mais a culpa, não carregue mais esse tijolo, não carregue mais essa condenação, eu estou carregando por você. O que Deus quer, o que Jesus mais quer, é que você só caminhe com Ele. Que no momento de deslize, que no momento que você falhou, que você se vê que fracassou, que isso não te afaste da presença dEle. Eu e você não somos Adão que se esconde da presença de Deus. Eu e você somos aqueles que têm um coração, um espírito quebrantado e diz: Senhor, eu errei, mas eu recebo o seu perdão. Jesus, vamos continuar junto? Vamos. E Jesus pega na sua mão e vai junto. É isso que Ele espera de mim e você. Em Cristo Jesus nós temos a redenção como restauração da nossa identidade. A nossa identidade em Cristo Jesus foi restabelecida. Nós somos chamados de filhos amados de Deus, independente do que você faça. Eu sou um filho amado. Eu tenho uma nova identidade. A luz de Cristo não só revela o que está escondido, mas ela revela quem você realmente é. Às vezes a gente tem medo de tirar o tijolo porque vai revelar o que está escondido. Mas quando eu tiro o tijolo, não é somente isso. Isso aqui é minimizado, porque o que é maximizado é quem eu sou verdadeiramente em Cristo. Quando a luz brilha nesse lugar, eu vejo quem de fato eu sou. Eu posso dizer: eu sou um filho amado, eu sou mais que vencedor, eu sou como uma árvore plantada, maior que está comigo do que está no mundo, nenhuma arma forjada contra a minha vida prospera. Eu posso dizer, eu posso concordar, homologar com Deus em tudo isso. Glória a Deus. Um segundo texto, de João 11, 38 ao 44. Jesus, agitando-se novamente em si, foi até o túmulo
que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal. Tem um monte de tatu-bola aqui, ó, tem umas minhocas, está úmido. Não toque nisso, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e o deixem que ele vá. Cara, que texto extraordinário! Jesus disse: ei, tirem a pedra. Jesus não poderia ter tirado a ele mesmo a pedra, ter dito assim: pedra, poderia. Só que Jesus entende que eu e você somos coparticipantes. Ele entende que eu e você temos capacidade do alto, não simplesmente para fazer qualquer coisa, mas para participarmos desse reino, participarmos juntamente com Ele. E Ele convida eu e você a tirar a pedra. Que pedra é essa que talvez esteja escondendo algumas coisas em sua vida, impedindo a vida de Deus brilhar em você? Jesus podia tirar a pedra, mas Ele pede que, ei, retirem vocês essa pedra. Só depois da pedra ser removida é que Jesus disse em alta voz: venha para fora. Existem no nosso meio pessoas que ainda estão presas, que ainda estão amarradas, ainda estão com ataduras. Eu e você precisamos ser aquelas pessoas que dizem o seguinte: ei, deixa eu te ajudar a tirar. Deixa eu te ajudar a tirar isso aqui. Ei, deixa eu tirar essas amarras. Ei, deixa eu tirar essas ataduras. Eu e você, como igreja, somos esses que vamos tirando as ataduras. Ei, apacentador, esse semestre você fez isso. Você foi tirando aquelas amarras, aqueles enganos, sabe, aquelas mentiras, você foi tirando. Eu e você fomos chamados para isso. Existem promessas enterradas em minha vida, esperando que eu tire o tijolo. Deus já depositou em Jesus todas as promessas sobre a minha vida. E Jesus só está esperando eu tirar o tijolo. Lucas, tira o tijolo e usufrua de todas as promessas. Nós já temos o sim para todas as promessas. É por isso que nós dizemos amém. Homologueu, concordar com o que Deus fala. Esse tijolo, como eu disse, pode ser qualquer coisa. Me permita trazer um exemplo aqui. Eu coloquei, entendeu? Se é para falar, eu vou falar, né? Vou comentar. Pode ser um ex-namorado. Pode ser uma ex-namorada. Uma mentira colocada como verdade, na qual nós chamamos de trauma. Trauma é uma mentira que foi colocada como verdade. E eu acho que isso define quem eu sou. Eu concordo com isso, mas eu não consigo concordar que eu sou um filho amado de Deus. E o que Deus mais deseja é que eu e você possamos deixar essa desgraça de lado e homologueu com Ele. Eu sou um filho amado. Eu sou a justiça de Deus. Pela fé em Cristo Jesus. Eu sou. Por isso que eu convido você a se colocar em pé. Eu quero ler um texto de Isaías, capítulo 60, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: levante-se. Talvez você esteja se perguntando: meu Deus, já foi um semestre. Como será o segundo semestre de 2025? Ei, o que Deus está dizendo para você hoje é: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas
cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre mim, sobre você, sobre esse ministério chamado Aba Jovem, aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Como será o nosso segundo semestre? Com a glória do Senhor, a luz brilhando sobre mim e você. Aonde nós pisarmos é nosso por herança. As trevas saem. Eu usufruo da vida de filho amado de Deus. Esse é o nosso segundo semestre. Por isso, nenhuma arma forjada contra a sua vida prospera. Nenhuma arma forjada contra a sua vida prospera. Deus trouxe você hoje aqui, está dizendo: ei, nenhuma arma contra a sua vida prospera. Isso é direito seu, é sua herança, essa é a sua vida. Ele te colocou por cabeça e não por cauda. É você quem liga e desliga. Você é um filho amado de Deus, você tem autoridade sobre esse mundo. Por isso você vai pisar sobre serpentes e escorpiões e desfazer o poder do maligno, e nada causará dano a você. Esse será o seu segundo semestre. Comece a escrever, comece a planejar. Aquilo que não foi realizado no primeiro semestre vai se concretizar no segundo semestre. Os sonhos, os projetos, aquilo que Deus depositou em sua vida, receba no seu espírito. Isso é seu, é direito seu, é nossa herança. Essa é a nossa vida. A glória do Senhor, a luz do Senhor está raiando sobre você, está brilhando sobre você. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Existe um mistério, é poderoso demais quando eu e você concordamos com aquilo que Deus fala. Amém? Essa é a nossa vida. O meu desejo, a minha oração é que você continue usufruindo de tudo aquilo que Deus já conquistou para você em Cristo Jesus. Não permita que o medo, que a angústia, que qualquer pensamento contrário à palavra de Deus seja maior do que aquilo que Ele já fez por você. Amém? Continuem abençoados.